Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Roque, sou da plataforma Todos com Ciro. Estamos aqui com o professor da FGV de São Paulo, Nelson Marconi, que vai responder algumas perguntas para a gente. Professor Nelson, boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, pessoal também da plataforma. Primeira pergunta, professor. A economia cresceu 1% em 2017 e o governo está comemorando também o crescimento do investimento. Mas você disse em texto recente que o investimento industrial continua muito baixo. Como reverter essa tendência? Realmente, quando você olha lá os dados de investimento, você percebe que o que aumentou bastante foi a compra de equipamento de transporte, como caminhões, tratores, exportação, um pouco desse tipo de coisa, mas máquina mesmo, equipamento para ampliação da capacidade produtiva, muito pouco, né? Então continua tendo um problema muito forte no investimento que nos últimos anos caiu, né? Isso é a consequência, né, de uma série de fatores, mas um dos mais importantes é que o governo, ele durante muitos anos brincou muito com algumas variáveis, né, que influem muito na decisão de investir. Essas variáveis são a taxa de juros, a taxa de câmbio, né? O governo aumentou muito o custo do capital, desestimulou muito quem quer exportar, estimulou muito quem quer importar, né, quando ele faz essa que a gente chama valorização da moeda, aumentou muito o custo de emprestar, de tomar dinheiro emprestado, quando ele aumenta a taxa de juros. Com isso, né, o investimento, as empresas, ao invés de investir, o que elas vão fazer? Né? Elas vão, na verdade, pegar os seus recursos e aplicar no mercado financeiro, que elas ganham muito mais, e aí a economia vai cada vez ficando mais fraca, porque vai ficando gerando menos emprego, porque o investimento é fundamental para fazer uma economia crescer, gerar mais emprego e tudo mais. Qual é a sua análise sobre as causas da grande recessão que o Brasil passou nos últimos anos? Então tem uma combinação, né, desses fatores que eu falei para você, e que com alguns outros erros de política econômica que foram cometidos ao longo do tempo, né? Mas deixa eu ser um pouco mais claro na minha resposta, que eu estou sendo muito vago no que eu estou falando. A causa mais importante é que ao longo dos anos, né, o governo foi privilegiando setores que não são os mais importantes da economia, não são os mais dinâmicos. Então foi deixando a indústria de lado, foi deixando tudo que era moderno e associado com a indústria, né, numa situação, foi deixando de privilegiar esses setores, né, e eles foram cada vez piorando mais o seu desempenho, e em contrapartida o setor financeiro foi ganhando peso na economia, que ele é importante, mas ele é importante somente para financiar a esfera produtiva e não o fim em si, né, não para existir como fim em si. O agronegócio, que é um setor muito importante, mas a capacidade dele de gerar emprego é muito menor que a da indústria, né? E aí a gente teve também uma série de serviços que são importantes, né, para gerar emprego e tal, mas que pagam remuneração muito baixa. Quando isso começa a acontecer, né, de forma constante, ter esses setores que geram poucos empregos ou geram empregos com uma remuneração muito baixa começarem a predominar na economia, não tem como ela crescer, porque aí não gera renda, não gera emprego de qualidade, os setores que fazem mais inovação, que investem mais em produtividade também não produzem, e a economia começa a ir para o buraco. E ela vai para o buraco por quê? Porque esses setores não produzem, e também, por que esses setores não produzem? Porque eles não investem, que era a nossa primeira pergunta. Por que eles não investem? Porque o câmbio está fora do lugar, os juros estão fora do lugar, a infraestrutura está ruim, o governo tem um desequilíbrio muito forte nas contas dele, né? Você precisa investir mais em educação, quer dizer, precisa ter uma estratégia nacional de desenvolvimento para corrigir esses problemas, né? Estão ocorrendo muitas mudanças na geopolítica e na economia mundial. A China continua crescendo o seu comércio industrial, a União Europeia está sendo rediscutida, teve a saída da Inglaterra, e os Estados Unidos aprofundaram uma nova política protecionista, inclusive o Trump anunciou medidas de taxação da importação do aço que afetam gravemente a produção brasileira. Então, diante desse quadro de transformações muito profundas, como pode o Brasil se reinserir no jogo da economia mundial? Então, o que esses países estão fazendo no fundo, né? Eles estão defendendo os seus interesses, né? Quer dizer, a China está defendendo os interesses dela, os Estados Unidos dele, a Europa dele, e nós vamos defender os nossos também, que é a coisa mais natural do mundo, né? Para defender os nossos interesses, né, a gente precisa saber
aonde a gente quer chegar para saber qual é o nosso interesse. Né? Então a gente tem que ter uma estratégia de desenvolvimento, querer saber onde a gente vai chegar. Então a gente precisa, né, realmente, aquilo que eu acabei de falar para você na pergunta anterior, né, desenvolver essa estratégia, e o que eu vou explicar agora é o que é essa estratégia. Essa estratégia, no fundo, é um conjunto de medidas, de políticas, de ações, né, que vão possibilitar para a gente se tornar um país rico e justo. Justo quer dizer que inclua as pessoas no mercado de trabalho, né, que ajude a distribuir a renda, né, que gere mais empregos e que com isso a gente comece a incorporar de novo as pessoas na sociedade organizada, né, porque muita gente ficou acabando saindo vamos dizer, do mercado de trabalho, inclusive em função de toda essa crise. Tá? Então a forma da gente competir, inclusive no mercado internacional, é tendo essa estratégia. Porque essa estratégia, um dos pontos dela é falar o seguinte: como que eu faço para poder competir com esses outros países, certo? Então eu preciso ter uma estratégia de comércio internacional, eu preciso ter, como eu falei para vocês, o câmbio no lugar, eu preciso saber com que país que eu vou fazer acordo comercial, como é que eu vou fazer esse acordo, né? Como é que eu vou enfrentar os meus competidores, qual é a infraestrutura que eu vou dar para eles no exterior, para eles competirem. Tudo isso é muito importante. E como é que eu vou fazer para também as minhas empresas nacionais competirem com as estrangeiras aqui no país. Tudo isso, todos esses países, você pode ter certeza que eles têm gente pensando nisso o tempo inteiro. E nós precisamos também ter isso. Para fechar, ontem teve um encontro da sociedade civil independente, da plataforma Todos Consiram, várias páginas e sites e blogs que se organizam em torno da ideia de projeto nacional e do Ciro Gomes, que é uma figura importante que está discutindo isso no Brasil. E ele, no evento, na sua palestra, fez um convite público para você, para ser o coordenador do programa de governo dele. Queria saber, primeiramente, como que você recebe esse convite. Não, eu, logicamente, primeiro eu não esperava que ele fosse fazer aquilo naquele momento. Foi ótimo, eu fiquei surpreso, foi uma grata surpresa e alegria para mim. E eu fiquei muito contente, né? Por quê? Porque, primeiro, porque o Ciro é um cara muito bacana, você conhecendo ele pessoalmente, você vê como ele é um cara aberto, tá? Um cara honesto, e é muito inteligente, então a própria figura dele já é uma figura que agrada todo mundo, né? E que com certeza ele se mostra um cara muito capacitado para poder dirigir esse país, para poder presidir o país, né? Junto com a sociedade toda, é lógico. E o segundo é que o projeto dele é um projeto nacional de desenvolvimento que casa com tudo aquilo que eu penso, inclusive, sobre como a gente deve desenvolver o país. Então, para mim, é genial, tá certo? Quer dizer, eu fico muito contente de assumir essa posição, é uma responsabilidade muito grande. Eu espero poder corresponder aos anseios dele, aos anseios de todas as pessoas que estão contentes com isso também, né? E, enfim, vamos trabalhar, todo mundo junto, para conseguir fazer o Ciro presidente. E o nosso programa de governo ele vai se pautar o tempo inteiro por uma estratégia nacional de desenvolvimento que defenda os interesses nacionais, que se preocupe em gerar empregos de qualidade, que a gente retome o papel da indústria, dos setores mais modernos da economia, que a gente consiga incluir pessoas no mercado de trabalho, que a gente consiga distribuir renda, certo? E com isso a gente consiga realmente voltar a ser uma nação que crescia nos mesmos modos como a gente crescia algumas décadas atrás. É isso. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Aí, galera, vem pra massa!